Hoje é terça-feira, nossa live é sobre depressão com o psiquiatra Rafael Braga. Daqui a pouquinho daremos início. Boa noite, Intensive. Seja bem-vinda, ou bem-vindo, né? Não sei se é homem ou mulher. Dr. Rafael Braga já por aqui, boa noite. Daqui a pouquinho eu te chamo. Isso, daqui a pouquinho eu te chamo, tá bom? Deixa eu ver se o pessoal vai entrando aqui. Isso. Intensive, como é teu nome? Eu não sei se você é homem ou mulher. Eu preciso identificar aqui pra gente for bater um papo. Hoje nossa live é com o Dr. Rafael Braga, psiquiatra, e vamos abordar o tema da depressão, né? É um tema muito importante, principalmente para a situação atual que nós nos encontramos. Robson, seja bem-vindo, Robson. Prazer, querido. Bom vê-lo por aqui. 21 horas. Doutor Rafael, Olá, como vai? Tudo bem, Raimundo? prazer em vê-lo e conversar com você pessoalmente. Ah, obrigado. Prazer é meu, prazer imenso também. Obrigado pelo convite feito a mim, certo? Para poder passarmos esse bate-papo, né? Um pouco descontraído, Tá para poder. picotando É, o teu, o teu, tal, o teu áudio tá picotando um pouco. se Boa noite, tirar Rodrigo. aí, deve deixar Seja a tua voz bem-vindo. mesmo. Você está me ouvindo? Tá me Tassiana ouvindo, Luz, Raimundo? seja bem-vindo. Tô ouvindo, mas eu acho que tá dando uma picotada aí, viu? Ah, é? Então eu vou tirar. Vou ficar sem o. Tá, veja se fica melhor, veja se fica mais confortável. Boa noite, André Nogueira, da terapeuta. Vamos lá, daqui a pouquinho a live é sobre depressão com o psiquiatra Rafael Braga. Está se ajustando aqui. Tá. Você está ouvindo agora, Raimundo? Tá cortando ainda ou não? Não, agora tá melhor. Eu quero saber se o pessoal tá de boa aí, a imagem. Pelo menos agora, olha, tá travando o teu vídeo. Eu não sei se para o Ah, eu pessoal vou também. tirar então, Pessoal, ficar sem como é que tá o áudio e o vídeo do Dr. Rafael aí? Vocês podem dar informação se tá tudo ok? Se tá travando ou não? Oi, Fátima Silva. Boa noite. Pronto, tá ouvindo Zélia, agora? boa noite. Agora o áudio tá beleza. Agora tá beleza. Tá bem vivo, tá bem nítido, né? É, sim. Ok, Vanise, seja bem-vindo. Bom, doutor, seja bem-vindo às nossas lives, né? Toda semana nós fazemos lives nesse horário. E hoje Certo. a sua imagem está um pouco embaçada. Não sei se talvez está faltando um pouco de luz. Não sei. Eu acho que tá Mas, um pouco alto. mas assim, por mim não tem problema nenhum. O que importa é que o conteúdo que eu vou escutar do que o senhor vai passar, tá bom? Eu sei Certo. que o senhor já é bonito Tá por bom. natureza, então não precisa muito Ah, ficar ali vendo, tá bom? Mas se tiver com dificuldade de melhorar isso aí, não tem problema, fique tranquilo, tá bom? tá ok. Seja bem-vindo, Melina.
Célia. Então tá, Fátima, segura um pouquinho que a pergunta já a gente vai começar, tá bom? Pessoal, boa noite a todo mundo que está aqui presente nessa live. Eu sei que vai chegar umas pessoas aí. Pega esse aviãozinho aí e envia para as pessoas para poder comunicar dessa live importantíssima nesse momento atual que nós estamos passando, tá? Eu me chamo Raimundo Júnior, sou terapeuta e uso algumas ferramentas, inclusive eu uso a hipnose também no processo do auxílio ao tratamento de depressão. E hoje o nosso convidado especial é nada mais nada menos do que o Dr. Rafael Braga, psiquiatra, tá? E tem uma boa experiência nesse segmento. Ele vai passar para a gente todo o contexto, o que é depressão, quais são os sintomas, né? Questão de prevenção, de tratamento, tudo isso aí ele vai passar esses embasamentos, tá certo? E também vai tirar algumas dúvidas ao vivo. Eu gostaria que só a gente desse mais foco na atenção no que tem que passar. Doutor, seja bem-vindo, querido. Tá bom, muito obrigado mais uma vez, né? É um prazer imenso estar aqui com você hoje nesse bate-papo descontraído, mas ao mesmo tempo informativo, educativo, né? Instrutivo. É importante, ainda mais agora, né? É bastante oportuno, né? Em tempos de quarentena, né? Em tempos de quarentena da Covid, da coronavírus, porque tem uma associação, um elo, né? O fato de estarmos em isolamento social, então estarmos interagindo menos. Então, é até propício, né? É até propício, pode até ser um dos fatores que possam vir a levar até um desencadeamento de um provável episódio depressivo, em alguns casos. Então, é um tema totalmente pertinente, né? Nos dias de hoje. Ô, doutor, eu sei que tem muitas pessoas que falam assim, normalmente, só porque tá triste, falar que tá um pouco depressivo, né? Rapaz, eu tô depressivo hoje, tô DP, né? Tô com uma depressãozinha. Então, doutor, como é que o senhor poderia explanar o que é exatamente depressão, para as pessoas entenderem mais com mais certeza o que está dizendo, porque isso é muito forte. Principalmente como a gente sabe que nossa mente, ela nos condiciona aquilo que a gente está sugerindo para ela, né? Se eu disser para mim que eu estou com depressãozinha, que eu estou com depressãozinha todos os dias, vai chegar um tempo que eu vou entrar em depressão. É natural. Porque vai condicionando aquilo e o comportamento, o corpo vai me dando mecanismo para eu me sentir daquela forma que eu estou todos os dias dizendo para ele que eu quero estar em depressão. Então, o senhor poderia dar uma explanação sobre exatamente a questão da depressão? O que exatamente é esse termo? O que é essa é uma doença? Isso é é um sentimento? Explica para a gente melhor, por favor. Pois bem, é muito importante essa pergunta, né? Depressão, de fato, é uma doença psiquiátrica, então é uma doença que a gente chama, na verdade, transtorno psiquiátrico, transtorno mental, que é uma doença da área da saúde mental, né? A psiquiatria é a especialidade médica que trabalha, estuda e diagnostica essa área que está relacionada com a saúde mental. Então, transtorno mental. A depressão é uma doença, ela implica em algumas consequências importantes que podem prejudicar bastante o funcionamento do indivíduo, a sua vida pessoal, profissional, social, né, afetiva, em vários pilares da sua vida, em vários âmbitos. Então, a gente vê um prejuízo. Então, acontece, né, um transtorno. Então, de fato, é uma doença, sim. Agora, uma doença psiquiátrica, ou seja, um transtorno mental. É interessante você perguntar, justamente falar isso, porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu estou meio depressivo hoje, né? De uma forma coloquial. E não é bem por aí. Depressão é uma doença que tem que ter corretamente diagnosticada para a gente, de fato, classificar alguém como alguém que está deprimido, ou seja, alguém que está na vigência de um episódio ou de um transtorno depressivo, né? O que viria então a ser depressão, como você bem perguntou? Depressão é quando um indivíduo, né, uma pessoa, está segundo o diagnóstico, o DSM-5, na verdade, DSM-5 seria a Bíblia para os psiquiatras, a Bíblia da psiquiatria. Então, assim, o compilado, né, a literatura que nos orienta, né, que o DSM-5 é uma sigla em inglês, que quer dizer o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. O DSM-5 está na 5 porque está na quinta edição, e foi criado pela APA, que é a Associação da Psiquiatria Americana, dos Estados Unidos. Então, segundo o DSM-5, para você categorizar e classificar como depressão, o indivíduo precisa estar pelo menos 15 dias, ou seja, 2 semanas ou mais, com alteração do seu funcionamento normal.
Então, para isso, existem os sintomas depressivos e são os elementos diagnósticos. A gente tem um total de 9, né? 9 sintomas, mas não precisa preencher todos os 9 sintomas. A gente tem que ter pelo menos 5, ou seja, praticamente a metade, um pouco mais do que isso, do total de 9. E desses 5, tem que ter pelo menos um dos 2 principais. Quais seriam os 2 principais? O humor deprimido, daí o nome depressão, né? E também a perda de interesse ou prazer. Também chamado o termo, que a gente usa um termo mais específico, é de anedonia. Então, quando o indivíduo está anedônico, com anedonia tem perda de interesse em prazer. Imagine você, por exemplo, Raimundo, você gosta muito, né, de ir ao cinema e tomar sorvete nos finais de semana com sua família. Se Sim. de fato você está deprimido, você não está bem, né? E aí, de uma hora para outra, assim, na verdade, de uma hora para outra, não, de 15 dias ou mais, né? Você não tem mais a menor vontade de fazer coisas que antes você julgava prazerosas, ir ao cinema tomar um sorvete. Então, a gente pode dizer que você teve uma perda de interesse. Outros sintomas que eu falei, e humor deprimido, né? A gente fala depressão, é até no acidente geográfico, a gente depressão quando tem um desnível, né? Para baixo. Então, depressão, humor deprimido é humor para baixo, né? A pessoa está deprimida, está triste, está vazia, um sentimento de vazio, sem esperança, né? Então, esses são os 2 primeiros e principais sintomas. Tem que ter pelo menos um deles para a gente dizer que a pessoa está deprimida, tem depressão. Além disso, Agora, a gente pode falar. perdão. Vamos só reforçar que muita gente começou a entrar agora. Boa noite a todos que entraram agora. Esse é o Dr. Rafael Braga. Nós estamos falando aqui sobre, ele é psiquiatra, e está falando sobre a questão da depressão, principalmente nesse momento de pandemia, tá? Doutor, a questão você falou aí, esses sintomas eles têm que ser consecutivos, não é? Durante quanto tempo? 2 semanas, é isso? 2 Isso, meses? para dizer, para 2 semanas. caracterizar uma pessoa em depressão, dizer que a pessoa está deprimida ou está no episódio de depressão, né, maior, né, episódio depressivo, ela tem que estar pelo menos as 2 semanas ou mais, são 15 dias. Porque é isso que eu falo para você. A pessoa, por exemplo, teve algumas questões pontuais, brigou com o marido, brigou com a esposa, brigou com o filho, aí nessa briga houve, magoou um, magoou outro, ficou triste, aí chorou um dia, chorou 2. E não quer dizer que isso necessariamente é uma depressão, não é, entendeu? Na verdade, a depressão é quando tem um humor deprimido, uma tristeza sustentada, ou seja, mais prolongada, que dure pelo menos 15 dias. Então, assim, Isso. a partir daí que a gente de fato vai poder configurar como uma depressão, né? Além disso, outros sintomas que podem ajudar, como eu tinha falado antes, para a gente dar o diagnóstico de depressão, a pessoa tem que, além do tempo mínimo de 15 dias ou mais, ela tem que preencher os critérios. Tá cortando um pouquinho a transmissão dele, mas que isso sirva de exemplo para todos nós, né, que fica, quando fica triste, fala que tá deprimido, né, que tá com uma depressãozinha. Então, isso, quanto mais você fortalece na tua mente, que você está deprimido, que você está com uma depressãozinha, isso vai fortalecendo, vai chegar um tempo que você vai ter o quê? Os sintomas da depressão, porque a mente segue as suas instruções, né? Doutor Rafael, deixa eu ver aqui. Oi, voltou, ele saiu, vai voltar aqui novamente. Vai voltar. Essa live hoje é maravilhosa porque é um momento bem propício para isso, né? Sobre a questão dessa pandemia. E o tema, a abordagem é justamente depressão, tá? Mano, a conexão dele tá ruim, mas ele tá voltando já já. Então, ele tá passando muitas dicas importantes para esse processo, para a gente poder separar o que é realmente depressão, o que é uma tristeza Pronto. atípica. Aí, Voltou, voltei querido. a técnica que aconteceu. Perdão aí. Não, tudo bem, sem problemas. Importa que o conteúdo está sendo muito, muito rico, muito interessante para a gente, tá? Então, vamos lá. Então, aí como eu dando seguimento que eu estava dizendo, né? Então, a pessoa para dizer que está deprimida, ela tem que estar 15 dias ou mais com humor deprimido, triste, né? Ou também uma perda de interesse, ou outros sintomas também que caracterizam. Eu falei que tem um total de 9 sintomas e você tem que pelo menos ter 5 desses sintomas. Sendo desses 5, pelo menos o humor deprimido ou a perda de interesse ou perda de prazer. Quais são os outros sintomas que a gente também pode lembrar quando se fala em depressão? Uma alteração do peso ou do apetite para mais ou para menos,
Geralmente, uma depressão típica é mais para menos, quando a pessoa perde peso, e ela não perde peso intencionalmente, não está de dieta, por exemplo, é porque realmente ela está deprimida e vai perdendo peso, né? Uma alteração também do sono, Raimundo, sendo para mais ou para menos, e é muito comum ter, então, uma insônia, a pessoa está triste, está deprimida, não consegue dormir, né? Ou então dorme demais, como uma forma de escape. Então, a falta de sono se chama insônia e o Sim, excesso de sono se chama hipersonia, certo? Então, é interessante maravilha. ver que as alterações podem ser para mais ou para menos. No peso, no apetite, no sono. Uma alteração também da atividade psicomotora. A pessoa pode estar mais lenta, então o raciocínio está lento, fica sem uma dificuldade para se concentrar também. Isso é uma lentidão psicomotora que a gente fala. Ou então a pessoa pode estar mais acelerada, mais agitada. Isso também é algo que fala a favor do sintoma. Uma questão também de uma fadiga, uma falta de energia também é um sintoma depressivo. Uma desconcentração. A falta de libido também, doutor? Oi? O libido também afeta? A libido também é afetada, né? É interessante que você já até se antecipou e você concluiu uma parada. As necessidades fisiológicas, muitas vezes básicas do indivíduo, vão ser as primeiras afetadas. Quais são elas? Os 4 S's, né? Sono, ansiedade, né? Sexo, que é com essa, que é a libido, né? E Sim. a sede também, que entra junto com a questão da alimentação. Então, são essas as características que são afetadas. E também, para completar desses sintomas, é interessante também falar sobre pensamentos suicidas, pensamentos de morte. E tem as graduações, né? Tem pensamento que às vezes a pessoa tem um pensamento mais fugaz, não estou bem, vontade de sumir, vontade que Deus me leve, ou então assim, um pensamento suicida mais concreto, com planejamento. Ele pensa realmente está querendo tirar a própria vida, não vê mais, né, não tem planos, não tem mais metas. Então, isso também é um sintoma bem importante. E é esse sintoma, inclusive, específico, que vai poder determinar alguma gravidade, né, da depressão. Isso aí traz a pessoa a se isolar do meio que vive, né, doutor? Porque a gente compreende o seguinte: nós somos mamíferos, né? Os mamíferos eles nasceram para viver em bando. Então, se você observar um mamífero, um animal, digo lá assim, um boi, uma vaca, uma zebra, um cavalo, quando eles se sentem que estão adoecendo, tá ficando doente, né? Então eles começam a se isolar do grupo para não contaminar a espécie. Eles se isolam para morrer sozinho, justamente porque a natureza faz esse procedimento para poder preservar a espécie daquele animal. Então o ser humano não é diferente. Quando ele está em processo de depressão, são sintomas de morte, digamos assim, né? Então ele se isola para sofrer sozinho. É impressionante, né? A própria natureza ela se encarrega desse processo, né? Só que nós somos os únicos animais que a gente, por exemplo, a gente fica com aquela ruminação emocional que vai aumentando cada vez mais as substâncias químicas negativas do nosso corpo. Sim. A depressão é interessante que, assim, a nível bioquímico da coisa, digamos assim, ela nada mais é do que um processo inflamatório, né? Então, assim, numa visão mais micro da coisa, seria isso. E é interessante que, realmente, nós somos seres humanos, mas somos animais racionais. Então, nós também somos seres que vivemos em sociedade. E, inclusive, a reclusão social ou isolamento social é um dos sintomas, um dos indícios que a pessoa pode estar deprimida ou deprimindo também. Então, interessante esse paralelo até que a gente faz com a quarentena. Infelizmente, nesse período de isolamento social que está sendo imposto como medida de precaução para a gente não contrair uma doença tão contagiosa e grave, ainda desconhecida, né? Está em fase de estudo e que vem, infelizmente, ceifando a vida de muitas pessoas. Então, porque a gente ainda é uma doença nova, não foi descoberta, ainda não foi produzida uma vacina. Então, a melhor precaução nesse momento é justamente a quarentena. Mas a consequência, em alguns casos, até a gente já vem observando, principalmente inclusive em idosos, né, que são grupos de risco, tem uma propensão muito grande de até ser um fator de risco até para desenvolver a depressão. Então a gente tem que pensar nisso. Então, isso, o isolamento social. Mas quando a pessoa está deprimida, ela mesma que confecciona esse isolamento social voluntário, que a gente chama. Então, assim, a pessoa
é interessante que a pessoa deprimida ela passa a ter uma alteração do funcionamento anterior. Ou seja, a pessoa que antes Sim. socializava, conversava, falava com os familiares no jantar, né, dialogava, passa a querer ficar mais no quarto, retraída, né, isolada. Então, isso também é um elemento, sim, para fazer a gente pensar num provável episódio depressivo. Ok. Doutor, tem uma pergunta aqui, que eu acho que a gente vai fazer uma pergunta no decorrer da sua narrativa, tá? É. A Júlia fala o seguinte aqui: mas existem pessoas que passam a vida inteira assim, sem vontade de fazer nada. E aí? Pois é, olha, assim, isso é um pouco, como posso dizer assim, é um pouco muito abrangente para ficar difícil fazer alguma análise simplesmente isso. Porque justamente a gente não pode pegar simplesmente um contexto, assim, uma tira do texto, né? Um trechinho do texto, e eu não vou poder analisar assim. Veja, tem pessoas que têm também, é isso que a gente tem que guardar as devidas proporções, né? Em Sim, qual contexto que está a situação. Tem pessoas que são mais individualistas mesmo e funcionam melhor assim. E não quer dizer necessariamente que estão deprimidas. E tem pessoas que são mais expansivas, que gostam muito de socializar e sentem muita falta, né? E que, inclusive, as pessoas estão reagindo de forma diferente. Então, porque nós temos perfis de pessoas diferentes, né? E isso é comum. Tem pessoas que realmente são mais sociáveis, outras são menos, mas tem o funcionamento delas é ok. Então, isso a gente tem que colocar num contexto, né, individualizado e analisar cada situação. Tem pessoas que também têm esse funcionamento, ou então tem essa dificuldade assim crônica, digamos assim, como está falando, uma dificuldade em socializar e assim tem um certo grau de tristeza crônica, como a gente disse, né? Não é nada tão grave, mas também não está no estado normal. Aí seria provavelmente uma outra condição, né? Que a gente chama até de distimia, que é aquela depressão assim, sabe? Aquela coisa como se fosse assim bem morna, né? A todo tempo, todo instante. Então, mas certo. aí é uma outra situação, né? Então, Pronto. Isso se enquadra justamente naquela pergunta que eu lhe fiz. Pessoas falam que estão deprimidas por um simples fatos que aconteceram na vida, né? Porque a tristeza faz parte da nossa vida, né? No instinto, né? Tristeza, raiva, medo. Então, o que acontece? Isso também se enquadra quando se fala que a pessoa passou por um processo de separação recentemente, foi acometida de uma doença muito grave recentemente, e só faz chorar. Isso não necessariamente chega a ser uma depressão, né, doutor? É um processo que, exato. duas situações fortes que aconteceram na sua vida, você tem que compreender dessa forma, né? E levantar a Sim. cabeça e não se entregar, porque se entregar, pode sim chegar a ser, se causar, ter esse diagnóstico, não é verdade? Então, mais uma vez, para quem está chegando aí, ou quem chegou há pouco e não ouviu a nossa parte, é muito interessante, muito importante a gente tentar primeiro entender o que é depressão e distinguir certas situações do que o que é depressão e o que não é. Sabe, um exemplo muito, muito interessante e bem comum, Raimundo, é o fator, assim, aquele episódio que a gente fala, na verdade, aquele evento que a gente chama de luto. Por exemplo, a pessoa perdeu um ente querido, né? Perdeu um marido, perdeu um esposo, perdeu um filho. Então, naturalmente, a pessoa vai apresentar um quadro que pode lembrar uma depressão, mas que não necessariamente seja depressão. Na verdade, é assim, uma reação esperada do humor, né? Do afeto, né? A pessoa, assim, perdeu um ente querido. Então, logicamente, ela vai ter um choro fácil, um choro importante por vários dias. Sim, Aí diz que a pessoa está no período de luto quando realmente tem grandes perdas. Então, é considerado luto geralmente até 2 meses. Se isso se prolonga para dois mais de meses. 2, 3 meses, aí é algo que a gente tem que se preocupar mais, né? Mas Tá, existem essas e na situações. questão. Uhum. Pois não, siga. Então, existem certos casos que a gente tem que avaliar caso a caso, né? Então, assim, é como eu tinha falado para você antes, né? Uma pessoa, né, brigou, teve uma discussão com seu cônjuge, né? Com seu marido, com sua esposa, e aí ficou triste, ficou mal, ou está muito preocupado porque, por exemplo, agora na quarentena, reduziu o salário, ou ficou desempregado. Então, assim, depende de como isso está acontecendo, há quanto tempo, né? E o grau de intensidade. Então, tudo tem que ser analisado. É importante, no final das Perfeito. contas, a gente deixar como moral da história que, veja, nem tudo é depressão. Nem toda tristeza é depressão, nem todo choro é depressão. Depende primeiro do tempo, fator tempo, há quanto tempo está assim, quais são os outros sintomas, né, que configuram
o processo. Então, a gente tem que analisar isso. Principalmente, doutor, quando se rompe algum relacionamento, é também considerado a questão do luto, né? Que são 2 meses aí nesse processo de você se restabelecer, né? E Se, há se vários erguer, tipos de né? luto, né? Há vários tipos Exatamente. de luto, E né? A justamente morte as de pessoas. Uhum. Justamente as pessoas entrarem nesse processo de se entregar naquele momento difícil, vai se caracterizando, vai se entendendo que está depressivo, porque acabou um relacionamento, que na verdade não é. Né? É resultado de um processo de rompimento, né? Que é de um relacionamento que vai causar aquele desconforto, a tristeza, né? O porquê aconteceu isso comigo, porque eu não merecia isso, né? Aí começa a questão de ruminação emocional. Sim, o luto, como você falou, a gente sabe o luto, assim, por definição, é quando se perde um ente querido, mas há vários tipos de luto, como você bem falou, né? Tem o luto resultante de um divórcio, de uma separação, o luto também quando, por exemplo, uma pessoa, né, perde um emprego, querendo ou não, é um tipo de luto, assim, quando sim, são fases importantes da vida que foram, de alguma forma, tiveram uma interrupção. Então, assim, a perda de emprego, né, a perda de um ente querido, a separação, né, enfim, isso são fases. Então, são períodos de luto também. Então, então, fica bem importante a gente poder pontuar que depressão ela precisa de um fator tempo, um mínimo de tempo, né? E ter, assim, ser acompanhado desses critérios diagnósticos, para a gente poder configurar e classificar como depressão ou não. Maravilha. Olha, a Beli Braga colocou o seguinte aqui, ó. E se nessa quarentena se aparecem sintomas, como deveremos agir? Pois é, a gente tem que, de fato, ver quais são esses sintomas, se são esses sintomas que a gente estava falando, né? Há quanto tempo. É interessante porque é o seguinte, nesse tempo de quarentena, tudo está potencializado, inclusive, né? Infelizmente. Por E quê? todos Porque, de nós. fato, todos nós estamos sendo obrigados, né? Assim, obrigados por uma boa causa, claro, né? Sim, Visando a questão, inclusive, da sobrevivência, né? Veja como é sim, paradoxal isso, e ao mesmo tempo é o mais indicado no momento, porque é a melhor forma de precaução. Então, nesse momento, tudo está muito mais potencializado. Né? Nos foi imposto esse confinamento com uma forma de nos preservar a vida. Né? Mas diante dessa situação, se a pessoa evoluir com uma tristeza, como eu falei, né? Humor deprimido, triste, uma sensação de vazio por mais do que 2 semanas, perda de peso, né? Alteração do peso para mais ou para menos, alteração do sono para mais ou para menos, uns pensamentos de inutilidade, uma sensação de culpa. Geralmente quem está deprimido está sempre se culpando, sempre com pensamentos negativos, pensamentos de morte, um cansaço, né? Então, se realmente a pessoa estiver nessas condições, é muito importante que procure uma ajuda profissional, né? Tanto na terapia quanto na ajuda psiquiátrica, médica, é sempre importante. Outra coisa que eu acho que é importante também, o apoio familiar, né? Saber que, isso. assim, é importante aqui até para essa live de hoje, para quem não é da área, principalmente, pegar as informações básicas com quem está dizendo aqui, dá para identificar, né, alguns elementos para poder ajudar, né, no auxílio e no encaminhamento para o profissional, para o especialista da área de saúde mental. Maravilha. Ô, Manu Cavalcante, eu acho que o doutor acabou de responder sua pergunta, né? Que você perguntou assim, como tratar? Só terapia psicológica ou tem sempre que ser acompanhada por psiquiatra? Eu acho que ele acabou de tocar nesse Isso é assunto aqui agora. Isso é importante, que a gente tinha estava até comentando sobre isso, né, Raimundo? A depressão, eu Isso. acho que é bom a gente complementar que existem graus, gradações, né, níveis de depressão. Tem depressão leve, moderada e grave, né? Depressão leve, moderada e grave, isso vai depender de acordo com os sintomas de gravidade. Uma pessoa está, de fato, com humor deprimido, triste, mas ela consegue trabalhar ainda, consegue exercer sua vida profissional, socializar, a vida afetiva, a vida social, ela pode possivelmente estar com depressão leve, né? E na depressão leve, muitas vezes, pode até nem precisar de remédio, de um antidepressivo em si. Muitas vezes, uma depressão leve pode já ser solucionada, digamos assim, e o indivíduo pode melhorar do seu humor, o acompanhamento com a terapia, né? Então, assim, com o acompanhamento psicológico, com a terapia, né? A hipnoterapia, isso já pode até ajudar bastante. Em alguns casos também de depressão leve, se faz associação, né, a medicação com a terapia. Agora, nos casos moderado e grave, você já tem um maior comprometimento da vida funcional do indivíduo. Ou seja,
A pessoa que tem um transtorno mental, uma doença psiquiátrica, no caso específico de hoje, a depressão, ela passa a ter prejuízos na sua vida, né? Nos vários âmbitos da vida. Como eu falei, a vida afetiva, por exemplo, a libido pode estar baixa, pode estar, inclusive, trazer consequências na relação, né, afetiva da pessoa. Na vida profissional não está desempenhando o mesmo tanto, né? Porque um dos sintomas depressivos, a gente até fala, sintomas cognitivos da depressão. A pessoa está desconcentrada, tem um problema na memória por conta da desconcentração. Às vezes acha até, estou com amnésia, tudo. Não é isso, na verdade. É que a pessoa triste, ela só está com os pensamentos povoados, né? A mente povoada com pensamentos negativos. Então, ela tem dificuldade de se concentrar. E a pessoa, para ter memória, ela precisa reter informação. Tem que ter atenção para absorver aquilo que está recebendo e reter informação para poder memorizar. Então, ela não vai poder raciocinar direito, né? Então, isso é outra situação. Então, quando a pessoa está em depressão moderada e grave, é quando ela já tem um prejuízo efetivo do seu cotidiano. E a gravidade, por exemplo, e pensamentos de morte e de ação suicida, fala muito sobre uma depressão grave. Tanto moderado quanto grave, é mandatório, né? É indicação formal de medicação. Maravilha. Né? E, obviamente, complementando com a terapia, né? Isso. Olha, a Cacau colocou o seguinte: sentir melancolia é necessariamente um sinal da depressão? Exatamente, não necessariamente. Tem que saber em que contexto está essa melancolia. Veja, melancolia, a palavra por si só melancolia, não quer dizer que é depressão. Melancolia é uma tristeza. Às vezes pode ser, por exemplo, uma certa desilusão amorosa, né, ou uma incompatibilidade, né, de pensamentos, assim, uma certa discussão, como eu falei, com algum parente, algum amigo, conflitos de ideias, choques de interesses, né, no trabalho, na vida social, e não necessariamente quer dizer que seja uma tristeza a ponto de desencadear, de provocar, suscitar um episódio depressivo. Entendeu? Então a gente tem que realmente analisar caso a caso. Doutor, eu acredito que se tivesse mais informações sobre a questão da depressão, as pessoas ficariam mais informadas e sofreriam menos, né? Porque você vê, por exemplo, a ansiedade é uma porta para a depressão, a pandemia contribui para uma depressão. Olha, tudo é possível, inclusive nada, né? Vai depender muito da importância que você dá para aquele fato, né, doutor? Porque, veja bem, se você ficar triste porque rompeu um relacionamento, porque foi demitido, porque foi acometido de alguma doença, e você se entregar naquele processo, né? Tipo, desculpa até a linguagem que eu vou usar aqui agora, mas tipo, fudeu, eu tô depressivo e vou morrer. Isso só piora, né? Você entra num loop de reclamação, num loop que você não consegue sair, aí começa a ficar naquele processo de isolamento e as pessoas querem te ajudar e tu não se permite, né? Então tem que entender, compreender, aceitar o problema e procurar saber como é que faz para se livrar. Porque, entenda, você não nasceu com isso. Se você não nasceu com isso, não é teu, tá? Então, se foi acometido de alguma situação dessa, não é tua, é passageira. Então, vamos trabalhar em cima. Como é que eu trabalho? Acompanhamento médico, acompanhamento com a terapia, né? Porque o fármaco é importante, até para equilibrar as químicas do teu organismo, né? Então, quando equilibra isso, vai te dar mais força, vai te dar mais garra, entendimento, para você fazer uma terapia. Porque a partir desse conjunto, né, desse trabalho em conjunto, você se livra. Não pode ficar focado somente no problema, achar que porque está melancólico agora na depressão, que bom. Aí vem outra coisa, aí tem a melancolia, tem outra coisa, vai juntando. Daqui a pouco, então começa a trabalhar logo essas demandas que começam a te incomodar. Não é isso, doutor? É importante, é bem isso mesmo que você está falando. Eu acho bem pertinente. Outra coisa que eu acho importante a gente pontuar aqui é que muitas vezes a pessoa, quando está deprimida, e às vezes é um primeiro episódio de depressão, nem sabe, na verdade, né, Raimundo? Por falta de conhecimento mesmo, por não ser da área. Muitas são leigas na área, digamos assim, porque não são da área e não são obrigadas a saber. Então, muitas pessoas que experimentam, digamos assim, experienciam o primeiro episódio de depressão, muitas vezes nem sabem que estão deprimidas. Sabem que está alguma coisa de errado, né, acontecendo, mas muitas vezes não tem essa informação, né? Outra coisa que Cacau colocou aqui, que está assistindo a gente, botou, tem muitas pessoas que têm medo de serem rejeitadas. Tem também esse preconceito, né, infelizmente, né, com a saúde mental em si, com os profissionais de saúde mental, dizer que está indo no psiquiatra ou dizer que está indo na consulta com o psicólogo é motivo de vergonha na sociedade, infelizmente. Isso está sendo desconstruído, né, Raimundo? Ainda Sim, de bem, forma.
Felizmente, é um processo, né, a médio e longo prazo, mas um dia após o outro, né? A gente já pode dizer que está começando isso, né? E quando me passaram informações sobre o seu trabalho, eu achei magnífico. Magnífico, porque você é um psiquiatra, digamos assim, atento ao ser humano. Você olha o ser humano como um ser humano. Você não olha o ser humano como mais um paciente, tá? Isso é fantástico para o meu trabalho. Então, pegando o gancho que você está falando aí, e também em resposta para a Fátima, que ela pergunta o seguinte: as depressões podem ser causadas por traumas na infância? Fátima, o problema nunca é o problema. Quando chega a um ponto de disparar essa depressão, é um acúmulo de sintomas, certo? De eventos traumáticos que vem desde a parte do útero, ou seja, da sua vida intrauterina. Então, começa dali todo um processo. A partir do momento que o feto já tem um sistema nervoso, ele já começa a assimilar emoções da própria mãe, ok? Se a mãe briga com o papai e está grávida, a mamãe fica triste, você vai sentir também. Então, começa dali todo o processo. Dali. Aí, por exemplo, você acaba um relacionamento agora, com 20, 30 anos, aí você acha que aqui dali foi que causou aquela depressão, que na verdade não foi. Foi um acúmulo, um empilhamento de sintomas traumáticos que foi resultando para isso. Permita-me, doutor, se falei uma coisa que não está dentro do contexto do seu entendimento, mas eu concordo. É dessa forma que a gente trabalha, que a gente compreende a mente, né? O subconsciente, ele que armazena todas as demandas, emoções e memórias de longo prazo, tudo na nossa vida. Então, ele é o cara, ele que manda a nossa vida. Quando a pessoa fala assim, eu agi racionalmente, nada, você não agiu por razão. Dizer que agiu. Exatamente. É importante falar sobre isso, porque veja só, a gente desenvolve um episódio de depressão, mas é importante, a gente fala, eu sempre falo que, veja só, a gente é o acúmulo, como você falou, de fatos, né? E de acontecimentos ao longo da nossa vida. Se eu tenho 35 anos, nesses 35 anos, cheguei até aqui, aos meus 35 anos, né? Diante de assim, como eu consegui chegar aqui, certamente foi com ganhos, perdas, acertos, erros, né? Isso. Celebrações, conquistas e muitas frustrações. Então, nós trazemos conosco, né? Até no inconsciente também, uma história de ganhos e perdas, de acúmulos, né? De até muitas vezes de frustrações. Então, assim, existe uma coisa que a gente chama de história psicossocial. Então, é aquilo que o indivíduo vem, né? Como se fosse, digamos assim, no currículo dele, digamos assim, na história de vida dele, né? Então, fatos traumáticos na infância, na adolescência, que podem, de alguma forma, contribuir, né? Num possível desencadeamento futuro de um episódio de depressão. Claro que isso não vai ser assim, toda pessoa que, por exemplo, tem episódio de depressão, é porque, né, sofreu abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual. Não necessariamente. Mas é importante também dizer que pessoas que sofreram diversos tipos, né, de violência, de traumas na infância, adolescência, têm uma maior predisponibilidade a desenvolver no futuro, né, algum transtorno psiquiátrico, e dentre eles também a depressão, do que uma pessoa que não passou por isso, felizmente, né? Isso daí é fato. Então a gente compreende que então não existe causa e efeito, correto? Sim, não é uma coisa de ação-reação, não, de jeito nenhum. Isso, perfeito. Então a gente entenda, pessoal, nós não somos produto do meio. Como nós aprendemos lá na escola. O homem é produto do meio. Conversa. Porque uma pessoa duas pessoas que tiveram o mesmo trauma reagem de forma diferente. Isso é importante. E isso, quando você fala, puxa um termo interessante, que a gente chama, sabe de quê? De resiliência. Né? Sim. O que seria a resiliência? A resiliência é a capacidade que o indivíduo tem, a pessoa tem, de passar por adversidades, por momentos negativos, difíceis. E aí, veja só o que é interessante. A quarentena é um deles que a gente pode citar. Então, tem pessoas que agem de forma diferente. Tem pessoas que, nesse momento, estão mais ansiosas. Tem pessoas que, neste momento, não estão conseguindo, né, dar conta das suas atividades que faziam antes, quando não estavam em quarentena. Tem pessoas deprimindo. Tem pessoas, né, muito mais, como posso dizer assim, impacientes, inquietas. E ao passo que há pessoas que têm uma maior capacidade de adaptação, né? São mais adaptáveis, digamos assim. E conseguem, com esse momento mais delicado e mais difícil, conseguem se reinventar. E ser resiliente é isso. É conseguir superar uma adversidade. E como fazer nessa quarentena, né? Se reinventar,
procurar ocupar, se ocupar o tempo com leituras saudáveis, né? Lendo um livro, um filme, fazendo atividade física. E outra coisa importante, aceitarmos que todos nós estamos tendo perdas, infelizmente. Mas, assim, o fato de estar em casa não está tendo o mesmo rendimento que tinha normalmente, como era a vida sem quarentena. O fato da gente internalizar isso e aceitar é o primeiro passo para a gente conseguir seguir adiante e passar por esse momento de uma forma menos sofrível, né? Então, só o fato de a gente saber, porque assim, muitas vezes a gente quer fazer uma comparação e quer, a todo custo, manter o padrão de vida e de funcionamento, né? E de desempenho que a gente tem num estado normal. Esse é um estado de exceção, né? O momento agora de quarentena é de exceção. Então, a gente não pode se cobrar no mesmo grau, no mesmo quilate que é a vida no estado normal. Agora está um momento bem difícil. Então, a gente vai ficar mais ansioso, todos nós. A gente vai ficar mais preocupado. A gente não vai dormir tão bem quanto dormia antes. A gente vai acabar engordando um pouquinho pelo aumento da ansiedade. Então, a gente não vai render tanto. Mas só o fato de a gente entender isso e saber que é uma coisa importante, né? Na resiliência. Saber que todo momento difícil há de ser superado se a gente conseguir se esforçar para isso. A quarentena está hoje, mas não quer dizer que vai durar por mais tempo. A previsão é que dure 2, 3 meses, 4 no máximo, né? Eu acredito que uns 3 meses, que aí vai começar a melhorar. Então, a gente ter em mente que existe a luz no fim do túnel e a gente perseguir essa luz. Exatamente. E entender o seguinte, o que é que eu estou fazendo nesse processo de quarentena? Que seja pertinente para a minha vida. Exatamente. Né? Por exemplo, Sim. Nós profissionais da área estamos sempre discutindo sobre esses fatos, passando conteúdo pertinente para todo mundo, né? Mas vocês, o que vocês estão fazendo em casa? Né? Estão assistindo live sertaneja? Né? O que acontece, gente? O emocional está tão abalado, aí você vai escutar músicas que mexem com suas emoções, isso vai somente fortalecer aqueles sentimentos que você tem. Né? Às vezes o cara tem um vizinho que bota a música de sofrência, puta merda, o cara começa, olha pro cara assim, o cara tá escutando a música, tá começando a chorar. Que tipo de música é essa, não é? Então, quer dizer, o que é que você está fazendo para sua vida? Você está lendo? Você está fazendo exercício? O que é que você está fazendo? Você está procurando se compreender melhor, se entender melhor, né? Onde é que eu posso melhorar na minha vida? Fazendo uma autoanálise. Será que estão fazendo? Não é isso? Então, assim, eu sei que... A mente humana, né? Assim, é interessante como a gente lida com os nossos próprios pensamentos, né? E como a gente pode, a partir das nossas atitudes e pensamentos, né? Os pensamentos levam a atitudes e atitudes levam aos pensamentos também. Se nós temos pensamentos saudáveis, né? A gente vai acabar desenvolvendo atitudes saudáveis. E se a gente tem pensamentos negativos, a gente tem que fazer com que nossas ações se desviem, se distanciem o máximo possível desses pensamentos negativos, né? Então, hábitos saudáveis são hábitos que levam a um estado de vida mais saudável, um estado mental e físico mais saudável. Então, a gente tem, nesse momento, então, como exemplo, a gente tem a quarentena, né? Então, o que a gente tem de concreto é que todos nós precisamos estar 2 a 3 meses confinados para evitar um mal maior, né? Que seria o quê? O contágio pela Covid, né? Que é a doença do coronavírus, que atualmente ainda é bastante contagiosa e perigosa, principalmente para os idosos e grupo que são de grupo de risco. Então, a gente tem que precisar fazer o quê? Ocupar o tempo. Porque se a gente fica ocioso, então a mente vai ser povoada por pensamentos predominantemente negativos. Né? Infelizmente, a gente tem essa tendência. Então, a gente tem que aproveitar e ocupar esse tempo. Né? Ah, eu não sei o que fazer. Ué, a gente tem que ver as alternativas que tem. Todos nós temos predileções, temos aquilo que mas a gente pode aprender, inclusive, com esse momento, né? Então, tem várias formas de a gente poder aproveitar o tempo. E lembrando aquilo que eu falei, né? Ah, mas eu não estou conseguindo fazer como eu fazia antes. Não vai. A maioria das pessoas não vai e não vamos. E a gente tem que entender que realmente não vai, porque não é o ideal, né? A gente está num momento mais difícil, né? Mas só o fato de a gente tentar se esforçar, né? E tentar fazer aquilo que pode nos ajudar minimamente, já é um grande passo. Então, quais são as alternativas que a gente pode ter, né? Então, a terapia eu acho que pode ajudar, meditação, né? A reflexão, mergulhar dentro de si mesmo, né? Tem yoga, por exemplo, ouvir música, né? Fazer coisas de qualidade, né? Música de qualidade. Né? Oi? Música de qualidade, como a Abel colocou aqui. Coisas que nos deem prazer, coisas prazerosas, né? Aquilo que realmente nos desperte o interesse. Então, acho que isso é importante.
Tá. A Luciana, eu acho que é Luciana, ela perguntou o seguinte: doutor, quem toma cetralina pode beber? Pois é, sertralina é um antidepressivo, certo? E, de fato, se você perguntar para qualquer médico, né, se o que ele acha da mistura entre bebida, né, e remédio, é claro que o médico vai dizer, não beba, não vai dizer também, não fume. Isso daí é fato, né? Agora, é importante também dizer o seguinte, nós, como a gente bem falou antes, nós vivemos em sociedade, né? Então, assim, existem eventos sociais, existem, né? Existe o final de semana, existe um casamento, um aniversário. Não é porque a pessoa faz uso de antidepressivo que ela também não pode beber nada. Não é isso que eu estou dizendo, mas a gente tem que realmente ter uma ponderação. Claro que o aconselhável é não beber nada. Mas se você, por exemplo, está no casamento, né, de algum amigo, de algum parente, ou no aniversário, você, por exemplo, tomar uma taça de vinho, não é isso que vai afetar o seu tratamento. O que de fato afeta, Raimundo, que é uma coisa que me preocupa, e eu vejo acontecendo com muitos pacientes, são pacientes que fazem o seguinte, eles seguem à risca o tratamento segunda a sexta. Tá tomando antidepressivo religiosamente segunda a sexta. Chega na sexta-feira à noite, chegou o final de semana, aí quer beber, aí não toma o remédio e bebe sexta, sábado e domingo. Nesses 3 dias que ele deixou de tomar o remédio, o organismo vai ter abstinência do remédio, porque ele está tomando aquela concentração sanguínea todos os dias. Aí sim vai ter problema. Entendeu? Então, essa é a questão. Certo? E aí, quando você fala isso, doutor, a gente só reforça, por exemplo, você, não vou beber porque não vou tomar o medicamento porque eu vou beber. E aí você vai escutar essas músicas, né? Que vai lá no teu íntimo, no teu eu, subconsciente, você é cheio do álcool, né? Fator crítico tá lá embaixo, fortalecendo toda a demanda que você tem. Então, o que acontece? O tratamento com os fármacos, às vezes, se torna até um pouco mais dificultoso, né? E até mais prolonga mais. Por quê? Porque você, no final de semana, você reforça. Porque nossos sensores são auditivos, sinestésicos, né, visuais. Então, se a gente tem essas percepções, escutando aquelas músicas, bebendo álcool, tá legalzinho aí, mas depois bate aquela deprê, não é não? Não bate a deprê depois? Principalmente quem A vem... preocupação, exatamente, a preocupação dessa mistura, digamos assim, né, entre remédio e bebida é porque a bebida ela depressura o sistema nervoso central, ou seja, o indivíduo que está alcoolizado, né, ele bebeu bastante, né, ingeriu bastante quantidade de etílico, de álcool, ele tem a fase inicial de euforia, digamos assim, né, fica muito mais animado, perde vai pro um ápice, pouco depois ele... do freio social, mas depois ele apaga literalmente. E é um risco, né? Misturando com remédio, ter até depressão respiratória, parada cardíaca. Então, por isso que tem que ter bastante ponderação, né? E responsabilidade. Perfeito, bem, boa colocação. Deixa eu ver, alguém mais tem perguntas aí pro doutor Rafael? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Ó, a Vera colocou excelente, terapias integrativas, meditação e yoga ajuda muito, isso. É importante aproveitar que Vera falou da terapia integrativa, né? Que a gente já estava vindo falando. O tratamento para depressão, como a gente vem falando, ele não se resume só a remédio. Muitas vezes, como eu até falei, às vezes se for um caso mais leve, às vezes até uma depressão leve pode às vezes ser, né, resolvida, digamos assim, solucionada, bem encaminhada com a terapia. Mas em casos moderados a graves, é importante, mandatório de fato, ter a medicação. E a associação com acompanhamento terapêutico, psicológico também, de fato, é importante. Só que, como eu digo, o tratamento para depressão, geralmente, ele é tido como multifatorial. Ou seja, são vários fatores que vão interferir, né, positivamente na resolução do quadro depressivo. Quais seriam eles? O medicamento, né, o remédio, o tratamento antidepressivo, quando se faz necessário, o acompanhamento terápico, psicoterápico, né, hipnoterapêutico. A questão também que é importante, suporte familiar, né, ter o apoio da família, ter a questão da socialização, momentos, né, com os seus, pessoas em quem você confia, né? Então, é muito bom. Nós somos seres sociáveis, né? Nós somos seres humanos e vivemos em sociedade. Isso conta bastante. E outra coisa que é muito importante, fundamental, é a atividade física. A atividade física, ela serve para uma série de fatores. E, inclusive, ajuda a tratar ou prevenir doenças, né, mentais, ou seja, transtornos psiquiátricos,
e também doenças clínicas, né? Então, evitar, né, diabetes, hipertensão de alguma forma, né? Ele também pode, a atividade física pode contribuir isso. A gente fazendo atividade física vai estar liberando endorfinas, são substâncias endógenas produzidas pelo organismo que dão sensação de bem-estar e prazer. Então, também conta bastante. Maravilha. Sabendo que uma emoção negativa, doutor, ela permanece no corpo da gente 26 horas. 26 horas, né? E Certo. uma sensação de alegria, de felicidade, tem a duração de 2 horas. Só que, pasmem, essas 2 horas, ela aniquila toda aquela sua situação negativa. Olha só. Então vamos procurar sempre sorrir, gente, sempre procurar se focar naquilo que está sendo interessante para a tua vida, que traz prazer, né? Porque nesse Sim. momento difícil tem que estar sempre ali, ó, sempre estar policiando para não ficar se entregando em pensamentos, em comportamentos que vão te trazer algum desconforto. A Fátima falou o seguinte aqui: existe algum comportamento que ajude no caso de depressão? É válido reagir a pessoas que nos estão machucando? Então, Fátima, deixa o doutor responder que depois eu dou só uma pincelada. Não, ela quer saber se existe algum comportamento diante da depressão para reagir diante de alguma situação. Que estão se machucando. Existe algum comportamento que ajude no caso de depressão? É válido reagir a pessoas que nos estão machucando? Eu acho que são 2 perguntas dentro de uma só. Se não for... Pois é, veja só. Reagir a algo que está lhe machucando depende como é a sua reação, né? Depende se essa reação for, por exemplo, contra-atacar ou também agir na mesma sintonia. Eu não sei se isso é o mais indicado, de fato. Na verdade, a gente tem que, na verdade, ser assim, nos protegermos, nos preservarmos. Isso falo de uma maneira geral, né? Então, tudo aquilo que seja, como eu posso dizer assim, que traga algum malefício, que seja danoso, a gente deve contornar isso e evitar. Então, sempre partindo para práticas saudáveis. Então, assim, tentar se distanciar de um foco, né, danoso, que é algo que esteja fazendo mal, a gente tem que ter, né, se desvencilhar disso, né? Então, assim, eu acho que e é importante o seguinte: o tratamento da depressão é muito importante ter esse acompanhamento, né, na terapia, porque o indivíduo vai estar sendo acompanhado, né, muitas vezes semanalmente, é um acompanhamento mais continuado, mais horizontal, né? Então, e é uma complementação, né, no tratamento psiquiátrico. Então, a gente realmente o benefício terapêutico ele é bem maior, né? Porque existe esse casamento, né? Essa complementação se faz bem pertinente, né? Entre a psiquiatria e a parte da terapia, entende? Pois é. E quando você falou a questão de filtrar o que é pertinente para a nossa vida, a gente tem que compreender que isso a gente tem que fazer a partir de agora, né? Porque tudo é questão de percepção, né, doutor? Você sabe muito bem. Sim. Se alguém me chama de feio, eu posso aceitar aquilo e internalizar aquilo, me sentir muito mal, deprimido e me achar que sou feio mesmo. Ou eu posso simplesmente agradecer e dizer que eu me amo, me aceito, me perdoo, ok? Então o que Claro. acontece? Tudo é questão com você está dando a importância daquele fato, porque tudo que a gente foca, ele expande, né? Se eu foco que aquele afronto, aquela atitude, aquela ação me causou uma reação para me entregar num processo de se entregar naquilo que aquilo não podia ter acontecido, né? Eu sempre falo uma historinha rapidinho do pneu furado. Você vai numa estrada com um carro e o pneu fura. Você tem 2 opções. Você desce do carro e começa a chutar o pneu do carro porque o pneu do carro furou, tá? E ficar reclamando ali, chutando o pneu do carro, e o tempo está passando, está escurecendo, e você está chutando o pneu do carro. Isso não vai fazer com que aquele pneu volte a funcionar. Ou você tem a outra opção, que é você vai lá na mala do carro, tira o step, vai lá e troca e segue a sua vida. É assim que a gente faz com as coisas que chegam até nós, né? Os problemas, as diversidades. Se dá pra gente resolver, vamos resolver. Se não dá pra gente resolver, liga o foda-se e vai seguir a sua vida. Quanto mais você dá importância àquilo que não é pertinente, o que é que ser pertinente, gente? É que seja importante, seja saudável, seja ecológico para a sua vida. Você vai se entregar num processo de loop, de sofrimento, de reclamação, e por quê, não merecimento, de culpa, e aí, né, doutor? É verdade. É justamente saber também que na depressão os pensamentos negativos, né, a ideia de culpa, muitas vezes uma culpa que não existe, né, mas é um sentimento de culpa assim avassalador, autoculpabilização, sentimento de baixa autoestima, de inutilidade, e isso prejudica ainda mais o indivíduo, né? Então é importante atentar para isso também, né? Isso, maravilha. Olha só, a Tânia colocou aqui, ó. Você concorda que a medicação
Eita, deixa eu ver. A medicação, se estiver lendo aí, você possa ler que eu tô... Aí, ó. Que a medicação para depressão só faz efeito por 8 meses. Não, não. Na Olha, para verdade, né? não. Na verdade, é o seguinte, o antidepressivo, ele tem um tempo de latência para poder ele fazer seu efeito 100% esperado, digamos assim, na eficácia dele. Ele demora 4 a 6 semanas, né, para poder tudo aquilo que a gente espera daquele medicamento, né, poder fazer efeito. Se o medicamento também, nas 2 primeiras semanas, por exemplo, o paciente pode evoluir com efeitos colaterais, não está recebendo bem a medicação, tem, por exemplo, desenvolve náusea, desenvolve mal-estar, desenvolve desconforto gástrico, né? Não tolera a medicação, a gente também não pode manter essa medicação, tem que substituir. Mas o tempo que a gente espera, mais ou menos, pelo menos 4 a 6 semanas para poder ver como vai ser a resposta, né? E com 2 semanas a gente pode até começar a ver efeitos de melhora iniciais, entendeu? Mas com esses 8 meses, muitas vezes já tem até paciente já está com sintomas, já foram em remissão, já desapareceram e o paciente já está até na fase de manutenção do tratamento, né? Porque a depressão ela tem as fases de tratamento também, né? A pessoa começa assim, tá na fase aguda, tem os sintomas, né? Os sintomas estão bem evidentes, né? A pessoa está triste, está deprimida, com pensamento de morte, por exemplo, começa a fazer o tratamento, começa a melhorar. E isso é interessante também, que acontece muito, que eu vejo nos casos, né? Na clínica, no consultório. Tem pacientes que melhoram com um mês e meio. Já estou bem, está muito bom, ótimo, obrigado. Tira o remédio, né? Abandona o tratamento sem mais nem menos, sem ter havido a recomendação médica para tal, né? Então, eles interromperam o tratamento que estava apenas no início, né? Então, o tratamento tem o desaparecimento da fase aguda, né? Então, tem a fase de continuação e a fase de manutenção. A gente advoga que um tratamento para um primeiro episódio de depressão, a rigor, o ideal seria, no mínimo, 1 ano. Às vezes, 1 ano a 2 anos. Um segundo episódio de depressão já seria mais de 2 anos. E pessoas que têm 2 ou mais episódios de depressão são tidas como pessoas que têm um transtorno depressivo recorrente. Como se fosse uma doença mais crônica, digamos assim, que precisa da medicação para estar sempre, né, estável, digamos assim. Okay? Maravilha. Doutor, temos 2 minutinhos aqui. Como é que as pessoas encontram você? Certo. Bom, eu tenho o meu perfil no Instagram, né? Eu acho que está aí, né? Rafael Braga Psiquiatra. Lá no meu perfil está descrito os meus contatos, né? E aí você pode entrar em contato comigo. Eu estou atendendo nesse momento, né? Inclusive a demanda tá bem importante, né? Porque o momento, infelizmente, está pedindo isso, né? Então, Isso. é isso. E eu queria deixar como primeiro também, assim, na verdade, para terminar, concluir, agradecer bastante o convite, né? E também a gente saber, né? Sempre, primeiro, identificar os elementos, né? Para ver se realmente configuram depressão. Saber que tratar depressão nem sempre é só remédio. E muitas vezes precisa também de uma terapia em conjunto, uma atividade física, né? Outras alternativas, que o tratamento para depressão, ele é multifatorial. Muito obrigado. Maravilha. Doutor, muito agradecido por seu conhecimento aqui passado para a gente, numa pinceladazinha de todo esse entendimento, né? E eu sei que foi muito rico para a gente. Esse vídeo vai ficar gravado 24 horas no Instagram, depois vai para o YouTube, tá certo? E, pessoal, quem quiser uma mentoria em relação à questão desse comportamento, de emoções, padrões familiares, chama no direct, a gente vai montar um grupo sobre isso. E pode ser um tema numa próxima live que nós podemos fazer, né, doutor? Para a gente ajudar essas pessoas aí. Vamos interagir mais, tá bom, pessoal? Obrigado a todo mundo que estava presente aqui nessa live e até a próxima. Muito obrigado a todos. Obrigado, Raimundo. Até Obrigado. mais. Valeu. Tchau.